Pronto. Então, nós já estamos gravando. Nós vamos fazer hoje, então, a palestra sobre um mestre que é muito pouco conhecido na FRA, porém, aqueles que mais dedicam a sua atenção já viu muitos ensinamentos deles. Trata-se do mestre Kazenzadeh, um mestre conhecido por mestre Iranshah, né? Mestre Iranshah e seus ensinamentos estão sempre presentes nos ensinamentos que estão sendo veiculados no folheto Gnose. O folheto Gnose é muito antigo, né? Hoje ainda, o nosso comendador nos repassou um folheto desses novinho, para que a gente pudesse, então, entrar em contato com os ensinamentos da FRA. E nesse folheto de maio de 2023 está lá, nas folhas centrais, sempre costuma estar, o ensina-mestre do mestre Kazenzadeh, mestre Iranshah, né? Jorge Adum, contemporâneo desse mestre aí, já o citou várias vezes nas suas escrituras, né? Então, o mestre Iranshah, né, ele deixou um ensinamento muito importante, né, que nós vamos aqui discorrer sobre ele agora. É um ensinamento que é voltado para a saúde, assim como a nossa palestra passada, né? Nossa palestra passada foi voltada para a saúde também, quando nós falamos do corpo físico. Então, hoje nós vamos fazer um complemento, assim como todas as outras palestras, elas vão ser voltadas também para a saúde, né? A saúde é especialmente importante porque, se nós quisermos realizar o nosso objetivo de alcançar a iniciação nos planos superiores ou a iniciação dos mistérios, nós devemos permanecer neste plano, que é o plano físico, neste plano de vida, o maior período possível, né? Para que nós possamos ter mais tempo, então, para despertar, para ir atrás dos ensinamentos, para praticar, para elevar nossa vibração e, com isso, conseguir a iluminação. Por isso, nós devemos cuidar da nossa saúde com muito carinho. Ok? Então, o mestre Iranshah, ele faz as seguintes questões para iniciar o seu ensinamento. Quais doenças o não silêncio pode causar? Quais doenças a ausência de silêncio pode causar? Fique com essas palavras, fique com essas duas perguntas, para que depois, ao final, nós possamos, então, respondê-las. Ela vai ser respondida durante a palestra, mas, se alguém quiser se aprofundar mais nessas palavras, nessas perguntas, a gente pode se aprofundar, ok? E ele completa ainda: cuidado com tuas palavras, pois podem ser veículos tanto de saúde quanto de doença. Vejam bem, ele está dizendo que as nossas palavras podem causar, podem ser a fonte de saúde como de doença, né? E isso é que o mestre vai discorrer aqui durante essas nossas palavras. Diz o mestre Iranshah, toda essa palestra é como se ele fosse o mestre que está nos falando, né? É um monólogo, né? É um monólogo. Então, aquelas palavras que vão estar aqui ouçam como se fosse um mestre ditando para vocês, ok? Então, ali, mestre Iranshah, aprende, ó peregrino da saúde, que não podes vingar o primeiro pórtico deste templo
antes de haveres limpo teus pés nos 7 degraus do átrio. Tens de cumprir em cada degrau um dever especial. E enquanto não haja satisfeito, incapaz será de galgar um degrau mais alto. Então, o mestre está dizendo que nesse nosso caminho escolhido por nós, para a nossa elevação, para a nossa iluminação, nós temos que chegar no templo, e nesse templo, antes de nós ultrapassarmos o pórtico, que é a entrada principal, existe uma escada de 7 degraus. Então, nesses degraus, nós temos uma obrigação a fazer em cada um deles. E ele diz que enquanto nós não tivermos completado as nossas ações, os nossos deveres nesses degraus, nós não podemos subir esses degraus mais altos, até que chegarmos ao pórtico. E dessas nossas ações vai ser o objetivo, vai ser o assunto dessa palestra aqui. Então, ele diz assim, ele faz as seguintes indagações, ou afirmações, né, para os alunos que o estão escutando. Então, esses 7 degraus, ou esses 7 deveres são: nunca fale sem ser interrogado. Então, com relação aos nossos órgãos de fonação, que é o que ele mais vai se ater, ele vai deixar algumas orientações de vital importância para que nós conservemos a nossa energia e não a gastemos, e não a despendemos com falatórios innecessários, não necessários, né? Com falatórios fúteis. Né? Então, ele diz, nunca fale sem ser interrogado. E aí eu vou dar tempinho depois, para que a gente possa fazer uma análise na nossa vida interna, né? Internamente, né? A segunda instrução, não fales nunca, se não for estritamente necessário. Vejam como é profundo, né, irmão? Vejam como é profundo, né? 3. Não dês nunca uma notícia triste, negativa, destruidora ou desagradável. Não ouças, nem leias, se possível, nenhuma dessas notícias. Imaginem hoje, com todo esse bombardeio de informações que a gente tem. 5, só comunica tua alegria e felicidade a outrem, se souber que irá despertar alegria nele. Interessante, né? Importante. Porém, não comunique tuas dores e nem tuas magias, se possível, a ninguém, para não lhes perturbares a quietude. Muito comum na nossa vida a gente contar os nossos desfortúnios, as nossas misérias para as outras pessoas, para que isso vai criar nelas o que? Um sentimento de quê? De piedade. Né? Mas como a nossa palavra é um vetor energético, né? Tá sujeito à lei de ação e reação, da mesma forma que você lança essa energia para outra pessoa, essa energia volta para você. Né? E se ela for ruim, ela vai voltar também com a qualidade ruim. Se ela for boa, ela vai retornar com a qualidade boa. E outro, nas tribulações da vida, procura sempre o teu refúgio no santo altar
da tua própria alma. Veja, então, esses sete degraus que nos dá o mestre Iranchar, né? Comportamento totalmente contrário àquilo que muitos de nós opera e tem o costume de fazer no dia a dia, né? Mas isso é para que a nossa energia, aquela usina de energia que nos provê a vida, ela seja reservada para nos curar a nossa alma, para nos curar as doenças que, por eventualidade, nós vamos ter durante o nosso caminho. Então, nós vamos guardar, não vamos gastar com esses falatórios todos aí, desnecessários. Vamos guardar essa energia para que a gente possa, então, usar elas numa hora de necessidade, né? Vamos ver o próximo. Então, assim rezavam as primeiras advertências do guia no Templo do Silêncio. Essa é, ainda é o mestre Iranchar falando. Essas as advertências do guia, né, antes de entrar no templo. Então ele diz: procura agora meditar, ó buscador de Deus, no profundo sentido dessas palavras. Então, se todos puderem ter depois isso escritinho, para que vocês possam, então, discorrer cada uma delas, né, no conforto e no silêncio dos seus lares, nós vamos poder passar, tá? Mas, por enquanto, a nossa instrução vai seguir. Então, assim como o sono refaz o corpo, revigora os nervos, refaz a força gasta, assim atua esse consciente silêncio no corpo e na alma. Nos dá a paz e elastério necessários e cria nova força e harmonia da alma. Então, já continua ainda a instrução do mestre, né? Ele então se refere a nós assim: já sabes, ó caminhante, que toda palavra pronunciada aciona muitos órgãos do corpo, especialmente as células do cérebro. Sabes também que todo movimento gasta sempre alguma força e provoca, suscita uma reação, suscita uma nova força. Segundo esta lei, cada palavra dita por ti, se é útil, provoca uma força construtora. Se, porém, essa palavra for supérflua, ou molesta, ou negativa, esbanjará tua força nervosa e provocará também uma força destrutiva. Se, por exemplo, eu agora te referir algo alegre, isso despertará em ti uma força construtiva, rejubilante, de alegria extrema e benéfica. E teu estado alegre repercutirá em mim e aumentará a minha força. Se, porém, comunicar algo triste, isto em ti provocará um mal-estar, uma dor, um tédio, etc. E em mim, como reação, mágoa, pena. E tal comunicação não foi só supérflua e inútil, não consumiu apenas minha força nervosa, mas tornou-se destrutiva, penosa para mim como para ti. Considerando por esse aspecto, indaga de ti mesmo. Quantas das tuas falas diárias são úteis e construtivas, ou quantas são supérfluas e danosas? Tá bem?
um outro momento para reflexão, né? Esse texto eu acredito que seja da década de 30, 40, porque os boletins de gnose mostravam que era da gnose de 1935, 36. Só para a gente saber o teor que ele vai falar. Os médicos reformistas dizem, com razão, que o homem atual come o dobro do necessário à manutenção do corpo. E se isso era em 1930, hoje, então, ele cobre o dobro do necessário e de uma qualidade muito superior, né? Qualidade pior, né? Desculpa, uma qualidade muito pior. Então, ele come mais e pior. Então, também digo eu, diz Iranchar, que o homem atual fala pelo menos 5 vezes mais do que o necessário, sem dar fé, que esbanja, com tal falatório inútil, a força curativa do seu corpo. Compreenderam? Tu, porém, ó viajante em busca de saúde, não desperdices mais com falas inúteis tua força nervosa. Reúne, ao contrário, em ti, pelo silêncio, bastante reserva dessa energia vitalizante. Deixa a força nutrir e manter vivaz o teu organismo. Fazendo aqui uma pequena observação, a fala é o resultado do que foi pensado, que é o resultado do que foi sentido. Então, deveríamos, em primeiro lugar, sentir o que vai ser dito, pensar nas palavras que serão pronunciadas. E, por último, a ação, ou seja, a fala, né? A expressão. A ação também poderá ser expressa por meio de escritas. Hoje, comumente utilizamos o meio escrito para comunicar nossos sentimentos, pensamentos, e para com eles devemos ter o mesmo cuidado. Então, veja, meus irmãos, trazendo essa instrução para a data aqui de 2023, já que ele tem quase 100 anos, não mudou muito, né? Hoje, talvez a gente possa até escrever mais do que se escrevia em 1930, ou em 40, na década de 30, 40. Hoje tem muitos artifícios aí, muitos recursos na internet que você pode falar coisas boas, coisas ruins, coisas pensadas, coisas não pensadas, né? Então, segue o mestre falando, tá? Fala, pois, somente quando estritamente necessário, porque em toda necessidade há uma utilidade. E quando houveres de falar, fala o mais breve possível, de modo que nenhuma palavra seja na frase demais. Entenderam? Todas as palavras devem ser embebidas na força curante do amor. Tenha consciência de que podes, com tuas palavras, embora inconscientemente, suscitar uma terapêutica mágica. Fala, pois, se tua fala gerar essencial utilidade a ti ou ao outrem. Então, vejas, o que a gente precisa falar para as pessoas é aquela palavra construtiva, aquela palavra que vai lá para dentro e como que explodisse uma bomba dentro da pessoa e ela fala, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Então, ela vai despertar aquela pessoa, às vezes com uma palavra, uma interjeição, que nem a gente sempre fala, com uma ação nossa, já é suficiente para aquela pessoa parar e falar,
Puxa vida, eu não tinha pensado nessa forma, eu não tinha pensado assim. Então você vai chamar ela para uma outra realidade, né? E você fala, como é que se faz isso? Não precisa saber, deixe o coração fazer. É o coração que vai fazer. Você só precisa estar preparada para, olha, que o que eu falar seja o melhor que eu possa agora expressar para mim e para esse ser que está aí na minha frente. E acabou. Falou, a frase tem começo, meio e fim, e acabou. Né? Fala com senso consciente da responsabilidade e a pura intenção de querer ajudar os teus semelhantes. Os homens não entendem, não se atinam em quanto mal-estar causam a si e aos demais, como os seus pensamentos e palavras inúteis. Eles debilitam e envenenam, assim, a si mesmo e aos outros, sem saber. Muitos nunca frequentaram a escola da sabedoria, nem aprenderam a se calar. Transmitem frequentemente aos outros muitas notícias destrutivas e negativas, como de doenças, mortes, catástrofes, assassinatos, crimes, insucessos de toda parte, impressionantes e de abalar os nervos. Além disso, descrevem, muitas vezes, dramaticamente, suas dificuldades de vida, seus malogros, o mais amargo e lastimosamente possível para tocar o próximo e despertar-lhes piedade. Estão entendendo? Estão conseguindo visualizar essas situações? Continua o mestre. O advento da televisão e dos demais meios de comunicação nos trazem notícias que diminuem a nossa vibração. Esse é um texto do mestre. Por isso que a televisão veio em 1940, talvez dê para localizar mais ou menos isso, né? Então, veja, a televisão já em 1940 já tinha, né, essa fama de abaixar a nossa vibração. E se ela tinha essa fama em 1940, hoje ela tem 100 vezes mais. Porque o conteúdo é especialmente preparado com esse objetivo. Continua aqui o mestre. Com todas essas notícias e queixas, e com todas essas lamúrias, eles carregam e envenenam diariamente sua própria esfera e os cérebros dos seus semelhantes. Suas palavras acordam-lhes na memória lembrança de sucessos idos e em seu inconsciente formam-se representações turvas que se apossam de suas almas e de seus corações e de lá não saem, e isso é repercutido quando nós desencarnamos e nós vamos fazer a pesagem do nosso coração, né? Contra uma pena. E aí, o coração é mais pesado do que uma pena. Então, o que acontece conosco? Volta, prepara outra vida, volta. Vocês conhecem a história. Por esse inconsciente modo de atuar, captam as oscilações iguais, negativas, que vibram no ar e assim carregam sem querer a si e aos outros de doenças, de desânimo e de tédio. Veja, meus irmãos, esse texto existe, né? Ele já estava conosco há muito tempo, mas ele cabe perfeitamente para nós nos dias de hoje. Nós estamos aqui
na nossa encarnação, esperando que essa encarnação possa ser a grande encarnação que nós esperamos, para fazer, de uma vez por todas, a nossa passagem para outros planos, mas de uma forma que não será mais necessário o nosso retorno, é por isso que a gente trabalha. Então, que essas instruções sirvam para que nós, então, afinemos, ajustemos aí o nosso comportamento, para que tudo isso possa, então, terminar feliz para nós e para todos os seres também. Nós vamos agora falar sobre um outro mestre que deixou na Bíblia algumas citações sobre isso mesmo, né? Que diz. Então, no Evangelho de Mateus 12:36 está escrito: respondereis não só por vossos atos, senão também por vossas palavras. E eu vos digo que em toda palavra inútil que aos homens disserem, darão conta no dia do julgamento. E em outra parte, no Evangelho de Mateus também, 5:37, ele diz: seja, pois, o vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que passar daí vem do maligno. Ou seja, se nós, então, quisermos nos expressar mais do que sim, sim, não, não, aí já é a nossa personalidade tentando interferir naquela mensagem que precisa ser dita. Ainda, os outros mestres da grande fraternidade branca também deixaram sua mensagem sobre esse mesmo assunto, né? Diz eles: tudo que for dito sobre outra pessoa, mesmo que seja por brincadeira, o que não chegar a ser uma bênção, é, por isso mesmo, uma maldição. Por isso devemos perdoar as pessoas no retorno das reações dos seus erros. Tem uma outra mensagem dos mestres da grande fraternidade branca que diz assim: poucos são os que sabem que até nas palavras inúteis existe vida, e essa vida voltará para vós para ser novamente dissolvida e libertada. A vida, a força contida no olhar maldoso, nos gestos impacientes ou irritados, retorna a nós até que aprendamos a amar altruisticamente, desinteressadamente. E vamos terminar essa palestra deixando mais uma mensagem do Mestre Jesus, que estava imbuído do Espírito Crístico. Jesus nos deixou muitos ensinamentos, milhares, para que a nossa elevação, para que o nosso despertar, para que a nossa iluminação fosse plena. Ele não tinha nenhum outro objetivo. Ele disse: se tivéssemos fé nas nossas instruções, se tivéssemos fé nas suas instruções, fé essa do tamanho de um fio, de um grão de mostarda, nós poderíamos pedir a uma montanha que se mudasse de lugar e ela obedientemente se moveria. Também nos alertou o mestre que quem tivesse olhos para ver, que visse. Ou ainda, quem tivesse ouvidos para ouvir, que ouvisse. A obrigação dele era deixar os ensinamentos, né? E ele deixou, né? E esse trecho que nós vamos citar agora, né, está estrategicamente colocado no final do Sermão da Montanha. Muitos de vocês já o conhecem. Dentro desse contexto, ele vai tomar uma conotação bem diferente. Então, o Mestre Jesus, Mateus 7, né,
no final, o último trecho do Sermão da Montanha. Diz assim o mestre: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceram as chuvas, e correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo, não caiu, porque estava fundada e alicerçada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceram as chuvas, correram as torrentes, e sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Então, meus irmãos, é essa a mensagem que nós queríamos deixar agora. Vamos então desligar a gravação para que nós possamos dar continuidade aos nossos trabalhos de hoje. Aqui.